Olá! O que ocorreria se a humanidade desaparecesse repentinamente? Como seria o mundo sem as pessoas? Hoje visitaremos navios naufragados, cidades abandonadas no meio do oceano e terrenos com máquinas abandonadas que já não têm condições de voar. Vamos lá! Esta é Hashima, uma ilha no mar da China Oriental, a cerca de 15 quilômetros a sudoeste da cidade de Nagasaki, no Japão. Apenas 6 hectares de terra no meio de um vasto mar. Hoje são ruínas insignificantes, mas no passado este local era repleto de vida. Em 1959, a densidade populacional aqui era uma das mais altas do mundo, mais de 5.000 habitantes em um espaço minúsculo de terra. No final do século XIX, foi encontrado carvão aqui, e já em meados do século XX, a empresa Mitsubishi abriu minas de carvão na ilha. Para que os trabalhadores não fossem embora, foram construídas escolas, um hospital, lojas e até mesmo um cinema para eles. Hashima tornou-se uma mini-cidade no oceano, um símbolo do avanço industrial. Naquela época, ninguém poderia imaginar que isso seria o início do fim. Na década de 1970, o carvão deixou de ser indispensável e foi substituído pelo petróleo e pelo gás. As minas foram fechadas e a ilha ficou deserta em poucos dias. As pessoas foram embora e as casas de concreto, as paredes e as ruas foram deixadas para estragar com a ação do vento e das ondas salgadas. No meio do deserto dourado da Califórnia, existe um local onde os aviões terminam seus dias. Um enorme cemitério de aeronaves chamado Mojave Air and Spaceport abriga uma infinidade de gigantes metálicos que nunca mais voltarão a voar. Aqui enferrujam lendas da Guerra Fria, jatos jumbo obsoletos e até caças de combate que no passado mantiveram o mundo com medo. Milhares de fuselagens se estendem até o horizonte. Cada uma delas é um símbolo do progresso que um dia deixou de ser útil. E aí é que está o paradoxo. Antigamente, esses aviões representavam o auge da tecnologia, a personificação da velocidade, da força e da esperança. Agora, eles são apenas ferro velho, que nos lembra que qualquer maravilha da tecnologia, mais cedo ou mais tarde, se transforma em uma sombra do passado. Esta enorme colina fumegante de lixo bem no centro de Gana é o aterro sanitário de Agbogbloshie, a poucos quilômetros da capital Accra. Do ar, ele pode ser visto a muitos quilômetros de distância. As densas nuvens negras de fumaça tóxica causam dor aguda no peito ao serem inaladas e lágrimas nos olhos quando entram em contato com eles. Aqui, toneladas de cabos, televisores e computadores são incinerados para que se possa extrair cobre, ouro e outros metais valiosos do lixo eletrônico trazido de países desenvolvidos. Anualmente, o mundo produz milhões de toneladas do chamado lixo tecnológico, ou seja, smartphones, computadores, automóveis com componentes eletrônicos, mas só uns 15% são reciclados. O restante é exportado para países que, por diversas razões, não possuem leis adequadas para se proteger. Cada tonelada de lixo contém produtos químicos perigosos e plásticos que são espalhados pelo vento ou acabam na água. Mulheres e crianças que trabalham aqui informalmente estão expostas a intoxicações constantes e sua sobrevivência depende do que outros descartam como lixo. Portanto, enquanto nosso mundo consome cada vez mais eletrônicos, Gana paga o preço por nossa dependência da tecnologia, mostrando o quão destrutivas podem ser as consequências da busca pelo desenvolvimento de nossa civilização. Existem locais onde realmente nos sentimos como em um filme pós-apocalíptico. Uma cidade assim é Kolmanskop, na Namíbia. Hoje em dia aqui só há ruas desertas, casas cobertas de areia e um silêncio em que só se ouve o vento soprando nas dunas. No entanto, antigamente este local era muito movimentado. Tudo começou no início do século XX, quando o primeiro diamante foi encontrado na Namíbia. Em 1904, a febre dos diamantes surgiu instantaneamente.
Pessoas de todo o mundo vieram para cá em busca de dinheiro rápido. Entre eles estava o alemão August Stout, que trabalhava como mestre ferroviário, mas era apaixonado por mineralogia. Foi ele quem descobriu a riqueza escondida nas areias. Comanskop rapidamente se transformou em um verdadeiro oásis no meio do deserto. Havia mansões com pisos de mármore, uma escola, um hospital, um teatro e até mesmo o primeiro aparelho de raios-x da África. Tudo isso foi construído literalmente com o dinheiro do pó de diamante, e a cidade prosperou. Prosperou enquanto havia diamantes. Mas em 1950 tudo desmoronou. As pessoas simplesmente foram embora e o deserto, passo a passo, recuperou o território que era seu por direito. Um navio com 160 anos, que ficou encalhado para sempre, tornou-se o lar de um manguezal. Como isso ocorreu? Construído em 1863 em Glasgow, ele transportava passageiros entre a Grã-Bretanha e a Austrália e posteriormente serviu como barco de carga e até mesmo como depósito flutuante de carvão. No entanto, a coisa foi piorando. Em 1912, o navio se incendiou e em 1915 houve uma tentativa frustrada de transformá-lo em um quebra-mar. Foi então que o navio, com o nome poético de City of Adelaide, encalhou na Baía de Cockle, na Austrália, onde permanece até hoje. Atualmente, ele parece uma fortaleza verde no meio da baía, que não é nem um navio fantasma nem uma ilha artificial. Será que este navio-ilha conseguirá sobreviver mais um século? Ou a natureza o engolirá de vez, deixando para trás somente a lenda de um navio que se tornou um símbolo de paraíso tropical a 300 metros da costa? Este era o lar de 50 mil pessoas, e imagine como foi para elas perderem tudo, como resultado do maior desastre industrial da história e, mais importante, de uma série de erros humanos. Sim, estamos falando de Pripyat. Em abril de 1986, ocorreu uma explosão no quarto reator da usina nuclear de Chernobyl. Instantaneamente, uma nuvem radioativa cobriu a Europa e a cidade de Pripyat teve que ser totalmente evacuada. Desde então, Pripyat está abandonada. Atrações enferrujadas, escolas abandonadas, apartamentos com pertences que foram deixados para trás pelas pessoas que fugiram da contaminação radioativa. Este lugar parece ter parado naquele dia. As casas e ruas estão sendo gradualmente engolidas pela natureza. Mas é isso que torna a cidade um monumento vivo à tragédia. Aqui o tempo parou, mas só para o ser humano, pois a natureza continua seguindo seu curso, transformando o concreto em ruínas e as ruas em floresta. E olhando para essa cidade fantasma, é impossível não pensar o que restará de nós se um dia formos obrigados a partir tão repentinamente. Tessalônica, Grécia. A segunda cidade mais populosa depois de Atenas. E aqui temos outro contraste. Na periferia oeste da cidade, a apenas 20 minutos de carro do centro, encontra-se um dos maiores cemitérios ferroviários do mundo, com milhares de vagões antigos simplesmente abandonados nos trilhos. Eles estão cobertos por arbustos, árvores e mato, o que torna a imagem ainda mais contrastante. São caixas metálicas enferrujadas, criadas por mãos humanas misturadas com a vegetação da natureza. Se você atravessar o mato, pode até subir a bordo e sentir como era viajar pela Grécia nos anos 60 e 70. Assentos macios, camas, vagões, restaurantes, tudo isso foi preservado, embora corroído e desgastado pelo tempo, pelo clima e por vândalos.
costa oeste de Staten Island, Nova York, Estados Unidos. Inicialmente pensada para o descarte de navios antigos, a área acabou virando um cemitério para centenas de embarcações, incluindo rebocadores, barcaças e balsas. Em seu auge, havia até 400 navios aqui, mas agora só restam entre 25 e 40. Aqui é possível ver embarcações únicas, como o caça-submarinos USS PC-1264, o primeiro navio da Marinha dos Estados Unidos, e também o barco de bombardeiros Abram Hewitt, que participou do resgate após o naufrágio do barco a vapor General Slocum em 1904. Mas como você pode ver, a natureza cobra o seu preço. O metal enferruja, os convéses de madeira se desintegram e a água lentamente corrói os cais. Nada do que construímos dura para sempre, e o cemitério de navios em Staten Island é um dos exemplos mais visíveis de como os vestígios que deixamos desaparecem lentamente. Pavilhões vazios, brinquedos enferrujados, rangido dos carrosséis e um zumbido quase imperceptível do vento, que lembra vagamente o riso das crianças. The castle is our final thing that we do here. We've been staying here too long and I'm worried we're gonna get seen. Que até hoje se lembram desse lugar meio assustador. Antigamente o Japão tinha sua própria Disneyland, o parque de diversões Nara Dreamland. Construído em 1961, inspirado no original californiano, o parque tinha tudo o que se podia imaginar. Um castelo de conto de fadas parecido com o da Bela Adormecida, um monotrilho, montanhas russas de madeira e aço, carrosséis e até um submarino. E acho que nem é preciso comentar sobre sua insana popularidade, de até 1,6 milhão de visitantes por ano. Mas tudo mudou em 2001, quando o Tokyo Disney Sea e o Universal Studios Japan abriram não muito longe dali. O fluxo de turistas diminuiu drasticamente e o número de visitantes caiu para 400 mil. Em 2006, o parque começou a se deteriorar e os brinquedos enferrujaram. As lojas fecharam e a cidade decidiu fechar o Nara Dreamland para sempre. No coração de Detroit, ergue-se uma silhueta sombria que outrora foi um símbolo de luxo. O Hotel Lee Plaza, inaugurado em 1929, recebia hóspedes abastados na época do apogeu do jazz. Os salões de mármore, os lustres de cristal, as salas de dança, tudo brilhava como um palácio. Mas a Grande Depressão rapidamente expôs a fragilidade do luxo. Os proprietários mudaram, o negócio faliu e na década de 60 o edifício foi transformado em um asilo. Em 1997, ele também foi fechado. O edifício ficou vazio e uma história completamente diferente começou. Vândalos e saqueadores removeram as decorações de bronze da fachada e levaram os móveis e as portas. Hoje apenas o vento passa por suas janelas. Uma estrutura gigantesca, 15 andares vazios, paredes descascadas e marcas de incêndios. Tudo isso lembra o cenário de um filme de terror. Mas se prestarmos atenção, ainda é possível ouvir o eco da música e das risadas dos hóspedes do passado. E embora estejamos em meio a ruínas, é fácil imaginar como o espaçoso salão de baile já foi palco de danças ao som de uma orquestra de jazz. Agora ele é um símbolo do declínio de Detroit e, ao mesmo tempo, um imã para exploradores de ruínas, fotógrafos e pessoas que buscam significados especiais na destruição. Lamborghini, Ferrari, Bentley. Em Dubai, isso não é raro. No entanto, o que é ainda mais surpreendente é que milhares desses veículos são abandonados nas ruas ou mesmo no deserto. As estatísticas indicam que mais de 3 mil carros por ano acabam ficando para sempre cobertos de poeira e areia, transformando-se em monumentos de um luxo passado que ninguém mais pode se permitir. A razão é simples e cruel: dívidas. Nos Emirados, as dívidas são punidas com prisão, e muitos que viviam no crédito, adquirindo carros esportivos de luxo para manter o status, não conseguem pagar suas contas. Então, eles fogem do país, abandonando tudo.
desde suas mansões de vários andares até seus supercarros, ainda com as chaves na ignição. Sim, depois esses carros caros vão a leilão. Mas quem vai querer veículos que passaram meses expostos ao calor e cobertos por tempestades de areia? E aqui surge uma questão mais importante. Se milhões de euros podem ser abandonados assim no meio do deserto, qual é realmente o valor dos nossos sonhos de riqueza? No coração da Iácutia, na cidade de Mirny, encontra-se uma das paisagens mais grandiosas da Rússia, Mir, uma mina de diamantes a céu aberto de tubo kimberlítico. Seu diâmetro é de quase 1,2 km e sua profundidade é de mais de 525 metros. Devido a um desastre industrial em agosto de 2017, a mina e a jazida foram inundadas, resultando na interrupção da extração de diamantes. Para alguns, ela lembra um enorme funil cortando o permafrost, enquanto para outros parece uma cratera esquecida de uma civilização alienígena. Ao olhar para essa mina, é difícil acreditar que antigamente havia perfurações, extração de diamantes e construção de uma das máquinas de mineração mais complexas do mundo. Na mesma hora, imaginamos caminhões e escavadeiras enormes parecendo brinquedos vistos do alto e começamos a compreender a magnitude da ambição humana e como transformamos a natureza em uma ferramenta, uma máquina gigante para extrair riqueza. Você conhece o SS Thistlegum? É um lendário navio de carga britânico da Segunda Guerra Mundial. Ele foi construído em 1940 em Sunderland, parcialmente com financiamento governamental e equipado com um canhão e uma metralhadora de grosso calibre. Em sua quarta viagem ao Egito, em 1941, ele transportava veículos blindados pesados, equipamentos de rádio e até mesmo, imagine só, 2 locomotivas a vapor para as ferrovias egípcias. No entanto, ele encontrou a Luftwaffe no caminho. Ela lançou bombas e o navio literalmente se partiu ao meio e afundou. Nos anos 50, Jacques Cousteau redescobriu esse navio naufragado e o expôs para o mundo inteiro. Agora, muitos anos depois, o navio e sua carga repousam no fundo do Mar Vermelho, sendo gradualmente corroídos pelas águas. Pouca gente acredita que Michael Phelps e outros campeões olímpicos já competiram aqui. Esse estádio em Atenas, na Grécia, já foi uma verdadeira joia do país. E não é de se admirar, já que foram investidos 8 bilhões de libras para trazer os Jogos Olímpicos de volta para casa. No entanto, agora a arena está em ruínas. As arquibancadas, que já receberam milhares de espectadores, estão cobertas de mato e as piscinas estão secas e destruídas. Foi assim que os problemas econômicos, como a crise global e as dívidas internas, não permitiram que essa instalação fosse preservada. Eles a construíram, mas não conseguiram mantê-la. Existem várias instalações no cosmódromo de Baikonur que deixaram de ser utilizadas. Dentro de um edifício abandonado encontram-se 2 naves. Uma delas é a maquete tecnológica OKMT, para o treino de operações prévias ao lançamento. Tanto por fora como por dentro, ela reproduz exatamente o original. A outra nave é a segunda versão voadora da Burya, uma versão aprimorada da Buran. Embora seu estado atual seja lamentável, ambas as criações da era soviética ainda parecem futurísticas. O próprio edifício também está se deteriorando aos poucos. Os telhados desabaram e tudo está enferrujado.
Ao ficar parado aqui, você compreende que os ideais de exploração espacial, a disciplina científica, o espírito de experimentação, tudo isso foi abandonado como brinquedos no parquinho de uma civilização que um dia valorizou a ideia de sempre avançar. Esta é a Karmara, na Abecásia, um vilarejo abandonado e, ao mesmo tempo, um excelente local para gravar um filme de terror. Os alemães a construíram durante a guerra e o vilarejo não se parecia em nada com as tradicionais cabanas abecásias. Em seguida veio a URSS com carvão, fábricas de enriquecimento, hidrelétrica, 5.000 habitantes, filas para apartamentos, beleza. Mas depois tudo desmoronou. O fim da União Soviética, a guerra na Abecásia em 1992 e 1993, os bombardeios, a fome, as epidemias, as pessoas fugiram sem olhar para trás em busca de uma vida melhor. Agora, em Karmara, restam apenas algumas famílias e um patrimônio insignificante de casas destruídas, carros enferrujados e ruas onde parecem vagar fantasmas. Mas o mais estranho é que a natureza aqui parece ter renascido. A vegetação cresceu através das janelas quebradas, as florestas invadiram as antigas praças e o ar ficou limpo e perfumado. Se você quiser sentir que tudo o que foi criado pelos humanos é temporário e que a natureza retoma o seu lugar, venha visitar esse lugar. Antes, o Mar de Aral era o quarto maior do planeta, um gigantesco reservatório com mais de 400 quilômetros de extensão, onde prosperava a indústria pesqueira. Aqui eram pescadas mais de 30 espécies de peixes, funcionavam indústrias, fábricas de conserva e cresciam aldeias inteiras de pescadores. Mas hoje, dessa vida passada, restam apenas navios enferrujados parados na areia no meio do deserto. Em 2000, ele havia perdido 90% de sua área. Em vez de ondas, surgiu um deserto árido. Tempestades de areia passaram a espalhar poeira misturada com pesticidas e produtos químicos, fazendo mal para as plantas e a saúde das pessoas. O Aral árido permanecerá para sempre como uma repreensão silenciosa e um lembrete de que a natureza não perdoa erros e que às vezes é impossível recuperar o que se perdeu. Diante de nós está um legado da civilização humana, abandonado à mercê da natureza. Estruturas de aço projetadas para resistir a milhões de toneladas de pressão e ciclos infinitos de perfuração transformam-se de repente em objetos indefesos, abandonados à mercê das forças da natureza. Esta é a gigantesca plataforma de perfuração Transocean Winner, de 17.000 toneladas, encalhada na costa da ilha de Lewis, na Escócia, em 2016. A plataforma de perfuração estava sendo transportada da Noruega para Malta para passar por uma reforma. No entanto, uma forte tempestade rompeu o cabo de reboque e a enorme estrutura com 280 toneladas de combustível diesel a bordo se desprendeu do navio e ficou desamparada. Felizmente, ninguém ficou ferido durante o incidente, pois não havia ninguém na plataforma. E não houve danos ambientais, pois não houve derramamento de combustível. No entanto, o governo do Reino Unido aplicou uma multa de 400.000 libras esterlinas à empresa Transocean Limitada, proprietária da instalação. 2 meses depois, o Transocean Winner foi desencalhado, carregado em um navio de transporte e levado para Malta em meados de outubro de 2016. Bem-vindo ao cemitério de aviões de Dallas, um local único onde centenas de aeronaves danificadas e aposentadas encontram uma segunda vida, ou caem silenciosamente no esquecimento. Todas as semanas, novas aeronaves chegam ao local e, no total, ele abriga algumas centenas delas. Inúmeras fuselagens, dezenas de milhares de peças, cada painel enferrujado, cada manche desgastado, conta a história de voos que já terminaram e de uma civilização que deixou suas conquistas aéreas no chão.
O interessante é que ao caminhar entre os hangares e as asas enferrujadas, é impossível não notar um contraste peculiar. Essas máquinas já voaram pelos céus, mas agora permanecem imóveis como monumentos da ambição humana e da engenharia. Será que não só elas podem se tornar passado, mas todos nós também? Na cidade belga de Charleroi, ainda existe uma gigantesca torre de resfriamento da antiga usina elétrica Power Plant IM. Ela foi construída em 1921 e era um símbolo de progresso na época. Ela resfriava até 2 milhões de litros de água por minuto e forneceu energia para toda a região durante décadas. Na década de 70, a usina foi modernizada para funcionar a gás e parecia que ela funcionaria para sempre. No entanto, tudo mudou de repente. A torre de resfriamento era responsável por 10% das emissões de gás carbônico em toda a Bélgica. Após protestos do Greenpeace em 2006, ela foi fechada e se transformou em uma ruína. Agora tudo isso está parado, enferrujando e se deteriorando lentamente. Os recursos investidos no passado já não beneficiam a sociedade, servindo apenas como uma lembrança de outra época. Não seria isso um prejuízo, uma perda de investimento? Ou será que o preço do progresso não deve ser medido apenas em megawatts e bilhões de euros? Annandale, Minnesota, Estados Unidos. Um cemitério de veículos antigos ocupa uma área de 100 acres nessa localidade. Cada nova visita a este local é como uma escavação de uma cidade perdida. Alguns veículos desaparecem, mas novos veículos surgem em seu lugar, como se a própria história da indústria automotiva estivesse lentamente se transformando em um museu. É possível encontrar de tudo nesse ferro velho, desde carros retrô dos anos 30 e 40 até reluzentes Cadillacs e Chevrolets do pós-guerra. Esses carros abandonados nos mostram como os símbolos de riqueza e progresso se tornam insignificantes quando são abandonados ao tempo. Imagina o seguinte: enormes antenas parabólicas que antes captavam sinais de todo o mundo imóveis sobre plataformas de concreto. Ao lado há uma sala antiga com cadeiras e uma tela quase apagada, mas ainda é possível sentir a atmosfera daquela época. Esse lugar existe de verdade e é estranho que os desenvolvedores de jogos de sobrevivência ainda não tenham se inspirado nele. Segundo algumas fontes, a estação foi construída em meados do século XX e era usada para fins militares e científicos. Depois de sair de serviço, ela foi abandonada e aos poucos ficou em ruínas. A gente constrói submarinos nucleares, investe bilhões, tecnologia e trabalho humano neles, e eles precisam ser descartados de forma inteligente. Primeiro, os submarinos nucleares desativados são retirados de operação. Em Primory e Kamchatka, os submarinos são desmontados, o combustível nuclear é removido e os reatores são colocados em armazenamento de longo prazo por décadas ou até centenas de anos. Assim, o metal enferruja, as tecnologias ficam obsoletas e os resquícios de nosso poder esperam até que a natureza ou o tempo façam sua parte.
Ao ver essas imagens, nem dá para imaginar que essa construção inacabada é uma das áreas mais caras e movimentadas de Cantão, na China, com intenso desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte. Mas é isso mesmo, esse enorme conjunto de prédios residenciais abandonados e inacabados tem 165 edifícios que estão abandonados há 28 anos. Parece que o resto da cidade vive e respira, mas na verdade só ficou o esqueleto da civilização, suas sombras, concreto, vidro, estradas que ninguém usa. Esses bairros e cidades fantasmas inteiras não são raros na China. Não são só prédios vazios, mas um reflexo de processos complexos de urbanização, economia e demografia, nos quais até mesmo a superpopulação e a agitação da modernidade podem se transformar em um vazio silencioso e em destruição.